fala com vocês é o Guilherme Carvalhal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre literatura. Então, deixa aí a sua clicada em curtir e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. Hoje eu vou falar sobre o livro O Leopardo, que foi escrito pelo Giuseppe de Lampedusa, escritor italiano. Livro esse que foi publicado em 1959. E é até um pouco tardio, porque é um livro de 1959 que vem nos contar uma história que se passa no século XIX, na época do Ressurgimento, que foi um movimento italiano de unificação do país, né? Vamos entender um pouco esse contexto histórico da época que o livro se passa. A Itália, historicamente, não era um país unido, como foram França, Espanha e Inglaterra. Era um país formado por diversos pequenos estados, como Nápoles, Toscana, Sicília, Veneza. Todos esses eram estados independentes entre si, cada um com sua própria aristocracia, seu próprio grupo nobre que dominava. Então, no século XIX, a gente começa a ter o pensamento do nacionalismo que surge após o Iluminismo, a Revolução Francesa, e a gente tem também o crescimento da classe burguesa e a queda da aristocracia. E esse livro, ele se passa justamente nesse período em que a gente tem a Itália sendo unificada, esses nobres que tinham seus poderes locais perdendo o seu poder, o crescimento de um sentimento nacionalista de uma Itália unificada e o fortalecimento de uma burguesia italiana. O livro nos conta a história do Dom Fabrício, que é um nobre na Sicília, que tem todos os moldes de uma classe aristocrática. Aquela pessoa que não trabalha, que vive apenas das rendas das suas terras. E nessa época do século XIX, o Dom Fabrício cada vez estava ficando mais endividado, recebendo menos proventos, gastando mais, e isso fazia com que ele, inclusive, tivesse que se dispor, tivesse que vender parte das suas terras. O Dom Fabrício, ele tem uma estátua de um leopardo no seu escritório, que é o símbolo da sua família, que representa essa ideia de força, de ferocidade, né? É uma simbologia de como essa classe nobre enxergava a si mesma. E ao longo do livro a gente vai acompanhando o Dom Fabrício isolado do restante do mundo. Aos poucos as classes nobres da Itália estão perdendo poder e ele tem um contato com o mundo basicamente pelo seu sobrinho Tancredi, que apesar de ser de uma família nobre, está lutando pela unificação da Itália. Ele é um integrante das tropas que estão em guerra para unificar a Itália. É o Tancredi quem lhe traz as notícias do mundo, lhe mostra o que está acontecendo. Então a gente tem o Dom Fabrício, apesar dessa referência de força, de agilidade, um leopardo, como uma figura estática, como uma figura que ficou para trás no tempo. Tudo está mudando, as coisas estão acontecendo e ele está ali numa situação de paralisação e até mesmo de decadência. Ele mantém seus velhos hábitos aristocráticos quando o próprio mundo já não comporta. Um dos pontos altos do livro é quando o Tancredi se casa com a filha de um burguês. Ao invés de procurar um casamento aristocrata, ele vai buscar um casamento dentro dessa nova classe burguesa. E o próprio banqueiro coloca um dote para esse casamento muito maior do que a própria nobreza estava conseguindo levantar. Ou seja, a gente tem uma demonstração de como a classe burguesa se fortalecia ao longo desse período e como a aristocracia estava em decadência. E a gente vai vendo, acompanhando toda a derrota do Dom Fabrício ao longo da história, indo perdendo seu poder. E ele próprio não deseja mudar, ele próprio permanece na sua imutabilidade. Tanto é que quando se tem um processo mesmo de unificação da Itália, quando o Dom Fabrício vai perder todos os seus poderes legais de aristocrata, é oferecido a ele um cargo de senador, ou seja, ele deixaria de ser um aristocrata regente naquele pedaço de poder onde ele tinha para se tornar um legislador, e ele recusa. Ou seja,
todos os modelos sociais, todo o funcionamento da política italiana estavam passando um processo de transformação e ele permaneceu ali igual, o mesmo. Diferenciando, né, dessa simbologia do leopardo que ele ostentava. Ele não demonstra ferocidade, ele não demonstra agilidade, pelo contrário, é uma figura que está estática. Né? E o Giuseppe de Lampedusa, ele cunhou esse livro uma das maiores frases políticas de todos os tempos, que é a frase: tudo tem que mudar para permanecer como está. Ou seja, mesmo que a classe aristocrática perdesse poder, perdesse esse seu status, ela continuaria sendo poderosa, mas poderosa de uma outra forma. E isso não é uma frase extremamente reflexiva para a gente pensar a política como um todo, o quanto a gente não participa de eleições, o quanto a gente não vê tantos processos de mudanças na situação política e a sociedade permanece a mesma. Ou seja, a gente pensar um pobre italiano camponês, a Itália passaria por todo um processo de mudança, de uma queda de aristocracia, do surgimento de uma classe burguesa, mas no fim das contas tudo ia permanecer como sempre esteve. Ou seja, mesmo havendo grandes mudanças, o grosso das pessoas simplesmente não veriam nada acontecer. Tudo mudaria e permaneceria como sempre esteve. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.